a gente recebe aqui Vanessa Gerbelli, que prazer! Obrigada por ter dado aí uma pausa na agenda, que eu sei que tá corrida nas gravações da 8ª temporada da série Reis, mas veio aqui. Dá um oi pra gente. Com certeza que eu ia perder. Eu vou perder um macarrão. Eu sou Gerbelli. Eu gosto muito de Gerbelli. Claro. Gerbelli. Ô, Guga, e aí? Como ela é Gerbelli? O que é que vem aí? Fiquei sabendo que Gerbelli gosta muito de massa com camarão, então decidi fazer uma massa com camarão que, além de ser um prato super clássico, tem uma coisa que eu gosto sempre de fazer, que é reaproveitamento. Porque esse molho que a gente vai fazer, que é um abisque, é um molho que a gente faz utilizando as cascas e as cabeças do camarão. Tem gente que fala, não gosto de usar a cabeça porque amarga o olho. É lenda. Pode utilizar porque o sabor do camarão tá todo na cabeça, nas cascas, e a gente vai fazer esse molho. Eu vou começar, na verdade, pelo molho, tá? Ô, Vanessa, como é que é a tua relação na cozinha? Eu gosto de cozinhar, assim, mas eu não pratico muito. Sim. Então eu posso dizer que eu tenho bom senso porque costuma dar certo, apesar de não ter muita prática. Mas quando você vai cozinhar, o que você faz? Massa. Então, beleza. Então, Legumes, né? Assim, eu não como muita Responsa. carne vermelha. Então, assim, geralmente legumes, massa, frango de vez em quando. Enfim, e essas coisas de italiano, né? Se você não fez em casa ainda, você vai aprender, porque é rapidinho e super fácil. Eu coloquei aqui um fiozinho de azeite de oliva e a gente vai começar dando uma suada aqui, ó. Você só vai dar uma aquecida nele, tá? Pra liberar um pouco do sabor. Então eu vou colocar aqui cenoura, cebola e vou colocar também um alhinho, mas o alho eu vou entrar depois com ele. A cebola e a cenoura vai ser a base desse sabor que a gente tá buscando. E aqui, ó, eu já vou colocar um pouquinho de sal também, tá? Porque quando você coloca sal, o que é que acontece? O sal tira a água do alimento. Então aqui ele começa a soltar a água dele e vai começar a soltar também o sabor. Cabeças e cascas de camarão, tá? Quem aí for da praia já deve estar falando. Isso aí é um caldinho de camarão, né, bicho? Você tá fazendo. Isso aí não é bisque, não. Mas é justamente isso. Aquela base de caldinho de camarão que a gente faz com leite de coco e tal, é muito parecido, tá? Só que aqui a gente vai usar vinho branco. E aproveitando aqui, Vanessa, como é que vai estar, né, a relação de Agite com o rei Davi nessa nova fase, hein? E essa relação com Joabe, né? Em que momento da trama que aparece? Assim, a gente ela é muito apaixonada pelo Davi, né? A gente viu isso ao longo das temporadas, né? E ela é uma mulher de um temperamento quente. Ela quer aquele homem para ela e ele não está disponível quase nunca. Ele tem trocentas mulheres e ela viveu esses anos todos sendo colocada nesse lugar. Então tem rancor, tem muito rancor, tem muita mágoa. E essa questão, assim, de ser a preferida, ela pensou que seria essa preferida do rei Davi? Eu acredito que sim, acho que até pela conexão deles, né? Assim, desde o início, ela se interessava pelas coisas do reino, ela né, sabia ler, sabia escrever, ela tinha qualidades que supostamente, como uma rainha, serviriam ao rei e encantariam ao rei, mas não aconteceu. Então eu acho que assim é alguém que tem muito potencial e que foi esquecida. E nessa fase mais madura, a entrada aí de Joabe nessa história, o que é que a gente pode, assim, adiantar? A gente não pode dar spoiler, mas o que é que a gente pode... Ele é o comandante do rei, né? Ele é o braço direito do rei. Ela é uma esposa, ou seja, se eles se envolvem, é uma coisa muito séria, né? Ela pode ser morta, ele inclusive. Então, assim, é muito ousado pensar num caso, né? Para esses dois. Então, bom, não dá pra perder, porque hoje tem capítulo inédito da série, né? Opa, gente, que sim, trama, todo mundo. né? Eu tô já nervoso também, eu te juro. É uma nova fase. Não, eu sou curioso demais, eu quero ver tudo. Sério, fico muito curioso. E falando em curioso, para você que tá curioso em casa aqui da receita, eu tô, a gente, viu? ó, você viu? As cascas do camarão já mudaram de cor. Isso quer dizer que já tá no ponto de a gente colocar o alho. Porque um erro que as pessoas fazem é colocar o alho junto com a cebola, porque aí o alho queima. O alho queima muito mais rápido. E o alho, quando queima, ele traz um amargor que a gente não quer. Então a gente põe o alho depois e eu já vou entrar com vinho branco. E eu sempre digo isso, gente. Se for usar vinho branco para cozinhar ou vinho tinto, use um vinho seco. Então, ó, a gente vai colocar esse vinho branco. O que é que ele vai fazer? Renatinha, vamos juntos. Um deglaçage.
Como, menino? Deglaçagem. Deglaçagem. Muito chique. O que é deglaçagem? É tirar o grudadinho. Sua mãe e sua avó sabiam. Tirar raspinha. Aquela raspinha. Pegar na panela. Minha avó Aquele falava, grudadinho. tem que pegar na tem que panela. pegar. É isso. Porque aquilo é uma reação química que ele chama reação de Maillard, que é a caramelização dos açúcares, das proteínas. Ele solta aquele grudadinho e todo o sabor tá ali. E agora eu quero que você escolha as ervas que você quer que eu coloque aqui. Coentro sempre vai, né, no Opa, camarão. É, mas eu quero fazer com salsinha. Pronto, pode ser. Salsinha, o coentrinho esse. Aliás, né, é bom explicar a diferença de coentro e salsinha. Exato, gente. E as Porque é pessoas muito às vezes, parecido. Muitas vezes, eu já comprei errado muitas E vezes. as pessoas erram. Pela folha dá pra perceber, a folhinha é bem diferente. Ó, salsinha ela tem uma pontinha, do coentro ela é mais lisinha, tá? Mais compridinha, mais né? compridinha, mais achatada, tá? Vou colocar aqui junto. Sim, pimenta. Pimentinha, Essa. dedo de moça. E aqui a gente tirou a semente, inclusive, porque quando você tira a semente, ele fica menos picante, porque a picância tá geralmente no endocarpo, que é aquela parte branca, e na sementinha. Agora a gente vai pegar isso aqui e eu vou bater no liquidificador com um pouquinho de água e a gente vai depois coar essa mistura de água e a gente vai reduzir, que é cozinhar um pouquinho até ele reduzir e aí a gente finaliza com a manteiguinha, praticamente pronto o nosso molho e a gente já passa pro resto da receita. Próximo passo é usar o liquidificador. Agora, Vanessa, Diga. A Agite, ela é mãe do Adonias. Sim. Como é que é a relação entre mãe e filho e entre o Adonias e o rei Davi? Pois é, o rei Davi, ele passou os últimos anos, né, final da temporada 7, você vê que tem uma entrada de um sofrimento muito grande do Davi, né? E ele meio que se retira da família. Então ele, né, fica ali envolvido na culpa. Então ele realmente falhou com os filhos, ele se omitiu muito. Então, assim, para todos os filhos, ele foi um pai que era maravilhoso até a pré-adolescência e depois o pai simplesmente some, fica ali amargando uma dor. Então, assim, todos os filhos têm uma carência desse pai, tem uma mágoa grande desse pai, tem a mágoa por ele ter se casado com uma mulher que era, enfim, todo o ato, né, que todo mundo sabe, e o Urias ter morrido, enfim. Então é uma coisa que é séria, grave, né? Sim. Então existe essa mágoa do pai. Então, a relação deles, de todos, vai ser um pouco nublada, um pouco estremecida. E com Adonias não é diferente. E a relação da Agite é uma mulher que ela não é uma mãe nata. Eu acho que ela foi uma mãe que ela foi... Aprendendo? Eu acho que nem isso, sabe? Eu acho que ela meio que ela queria que o filho dela fosse um nobre, fosse diferente, fosse superior como ela achava que ela era também. E eu acho que ela deve ter falhado no afeto, no acolhimento, no amor. Então não percam, hoje tem série Reis às 9 da noite, tá? Anota aí. E aí, Guga, nossa massinha. Ó, coloquei aqui o refogado de camarão com os legumes que a gente colocou, cebola e tal. E coloquei um pouco de água e vou colocar agora leite de coco para dar aquele toque brasileiro na receita. Eu acho que o leite de coco traz uma untuosidade, eu adoro leite de coco. E agora a gente simplesmente vai bater. Como ele tá quente, gente, eu sempre falo, vai bater ele, põe um paninho em cima, né? Pra gente não ter aquele momento lambança. Põe um paninho, segura... Gente, não faz barulho. Que incrível. Muito chique, né? E aí, ó, bateu. O que é que a gente tá fazendo nesse bater essa bisca aqui? A gente tá extraindo o máximo de sabor mesmo. Agora eu vou coar, colocar numa panela pequenininha, tá pronto o molho, já vamos passar para as outras partes da receita, que é fazer a massa, temperar o camarão. Com a mágica da televisão, a gente já esperou um pouquinho aqui, ó, coei o molho, tá vendo? E já deixei ele reduzir. O que é reduzir, gente? Quando você deixa uma coisa ferver, ele diminui de volume, ele engrossa um pouquinho, tá? Então, ele já deu engrossado, ficou uma textura legal. E aí a gente põe uma manteiguinha, tá feito o molho, tá bom? Aqui eu já tenho uma outra panela que eu já tô aquecendo para fazer o camarão e já vou colocar la pasta para cozinhar. Muito importante, como dizem os italianos, que a água de cocção da massa tem que ter o gosto da água do mar. Ele tem que ser bem salgado, tá? Não tenha medo de salgar a água da massa, porque, ó, tá vendo? Quando você põe o sal na água e você põe a massa absorve o sal e ela fica saborosa. Não sabia disso. E agora a gente vai colocar aqui, você vai olhar na sua casa a massa que você for utilizar, vai olhar no pacotinho qual que é o tempo de cocção
e vai fazer o tempo da sua massa. Bastante água, tem que ter bastante água. Você vai fazer macarrão numa panela pequena? Ah, eu só tenho panela pequena, Guga. Não tem problema, faz aos poucos. Faz um pouquinho de macarrão e depois faz outro. Se você põe tudo, ele gruda, beleza? Simples assim. Eu vou colocar um pouquinho de limão, que eu adoro limão e camarão. Também. Dá uma espremidinha aqui. Show de bola, meio limãozinho aqui já faz o sucesso, tá? Vou temperar também com um pouquinho de sal. Não façam assim, cara. Um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino. Bom. Tá? Um pouquinho de azeite de oliva, tá? Ó, como tá quente a panela, tá? E vamos dar um susto no camarão. Ó. Esse barulhinho é fundamental. Esse tem que ter, tá? Então, ó, só vai dar um sustozinho rápido nele. Pode botar uma manteiguinha junto com azeite? Então, Guga? a gente pode colocar, mas como o molho já é um molho muito untuoso e a gente coloca manteiga no molho também, nem precisa. Tá bom. E a gente pode colocar também aqui uma salsinha. Essa salsinha bem picadinha, pequenininha. O camarão já tá no jeito. Vou pegar a nossa bisque. O camarão é super rápido. Uma coisa que as pessoas fazem muito errado com frutos do mar é que acha que tem que cozinhar demais. Aí ele fica borrachudo e diminui muito de tamanho, que é uma coisa que a gente não quer que aconteça, né? Então, ó, creminho de camarão, delícia, nossa bisque. Olha que coisa linda que tá isso aqui. Aí você pode servir isso aqui com um arrozinho, você pode servir isso aqui com uma farofa, você pode, né? Você Uma pode farofinha servir de banana. farofinha de banana, purezinho de banana da terra. Mas a gente vai servir com essa massa maravilhosa. Olha a dica, hein, aqui. galera? Hora do almoço chegando. Vanessa, você caprichou nessa escolha. É rápido, né? É muito legal. Tá com fome, é Vanessa? rápido, tô com fome. Aí sim. Não morrendo, mas tô. Boa, Fiquei, na verdade, boa. por Aí causa sim. do cheiro. Aí fiquei feliz. Aí uma coisa muito importante em cozinha, gente, que a gente tem que fazer sempre é isso aqui, ó. Provar. Faz cara de inteligente pra Isso, pensar que tá pensando em alguma coisa. Tá uma delícia. Tá certinho de sal, não exagere no sal, que não precisa exagerar. Tá pronto. Agora é a massa cozinhar, que a gente finaliza a receita. Eu e Vanessa já estamos aqui prontas para comer. Guga Rocha, a massa, eu tenho uma dúvida. Você tira um pouquinho antes do cozimento Sim, para deixar pegar boa o gostinho do molho, é pergunta. isso? A gente finaliza um minutinho antes dela estar pronta, você tira e coloca diretamente no molho. Se for um pouquinho da água da massa, não tem problema, porque essa água da massa tá rica em amido, vai engrossar o seu molho também. Mas a gente tira antes e mistura aqui, porque ela termina de cozinhar, vou até ligar o fogo de novo aqui, ela termina de cozinhar dentro do próprio molho. Ela fica muito mais saborosa, vai estar o dente perfeita. Olha isso, gente. Ou seja, Nossa Senhora. Olha que coisa mais linda que tá isso aqui. Me dá o pratinho de vocês. Por favor, Guga. Obrigado, Renatinha. aqui. Aqui, muito obrigado. E aí, gente, eu tenho uma coisa que eu trouxe aqui para finalizar essa receita que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, que são brotos. Já viram isso aqui? Ó? Isso aqui são brotinhos. Aqui eu tenho broto de beterraba e o outro broto eu acho que é de coentro. Tá? Então são brotos. São plantinhas, literalmente, que estão pequenininhas, bebês plantas. Tá? E Então, é chique no prato, né? Você ter fica brotos. super lindo. Fica super Fica lindo. mesmo. Enquanto o Guga tá servindo, Vanessa... Diga. Eu não consigo tirar o olho do... Né? Vamos falar aqui da nossa 8ª temporada. Vamos. Né? Convida o público para assistir e é uma fase que é, acima de tudo, de muitas consequências, né? Sim, pois é. Eu acho que passou o tempo das ações, né? Assim, de imaturidade para se lidar com certas situações, enfim. As ações foram cometidas, aconteceram, e agora lida-se com as consequências. Então, na maturidade, né, a gente vai lidar com as consequências do temperamento dela, o Davi vai lidar com as opções que ele fez, enfim, e existe um retorno. Existe, né? Para mim, eu acredito nessa lei universal, que é a lei do retorno. Então tá todo mundo convidado hoje às 9 da noite. Tem a 8ª temporada da série Reis, está demais, um super elenco, uma super história. E vale muito a pena acompanhar, viu, Guga? E olha o capítulo novo do prato que tá chegando aqui. O meu é o maior de todos, eu mereço, claro. Caprichou pra convidada Guga Rocha. Você Ai, que viu? delícia, Convidada Vanessa. italiana. Super italiana e levinho, aquilo que a gente tava falando.
Quer pôr queijo ralado? Pode pôr queijo ralado, mas nem precisa. Quer raspar só a casca do limão no final? Também delícia. fica uma delícia, dá um frescor. Mas, gente, isso é hora de vocês provarem. Você aí. não, Guga. Você não vai Eu como na panela depois. Ai, é o melhor, né? Eu Pega da como raspinha, direto né? na panela. Na raspa. raspinha, entendi. E, gente, Não, e as cores, né? Ficam lindas também. Olha, eu vou te falar, a gente tem que agradecer a presença dessa atriz super consagrada, uma artista completa de verdade. Obrigado demais pela sua presença, Guga, viu? eu é que agradeço. Fico muito feliz e parabéns pelo trabalho em Reis, que tá demais. Obrigada. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado também. E aqui vou me servir do trabalho do Guga. Eba. Boa. E ó, enquanto elas vão comendo, eu vou me despedir de vocês. Receita de hoje, uma massa com bisque, que é esse molho de camarão, camarãozinho, super simples e delicioso. Faça aí na sua casa. Gostaram? Eu não volto aí pro estúdio, não. Demais. Não, o leitinho de coco, realmente. Toquezinho brasileiro. Gostou? Muito bom demais, Sensacional, meu conta. amigo. Então, beleza. Arrasou. Tchau, tchau, pessoal. Até a Sensacional. próxima. Boas receitas. Deliciosa essa receita, hein, Guga? Parabéns, Vanessa, pelo excelente trabalho. Realmente você é uma atriz completa. E Renata Alves, não fica aí não. Só mais um minutinho para você terminar essa refeição. Pode voltar para cá, não vem com essa não.